Olá, está no ar mais um programa Teorema aqui na UX TV, o canal de identidade, também parceira do canal Futura. Nós sempre temos uma pergunta que norteia o nosso programa. Hoje o tema é moral e ética. Então a nossa pergunta é: como não corromper a moral e a ética? Veja o clipe do nosso programa de hoje. Denúncias, fraudes, corrupção. Infelizmente, esta realidade é associada ao Brasil e o efeito é em cascata. Se o exemplo vem de cima, que postura assumir para não repetir o erro já cometido por outras pessoas? A moral e a ética ainda são levadas em consideração no dia a dia? Até que ponto punições brandas favorecem a corrupção e inibem o reconhecimento da culpa, do erro e terceirizam a responsabilidade? No programa Teorema de hoje temos 3 convidados. Everaldo Sescon, coordenador do mestrado de Filosofia da UX, muito bem-vindo. Obrigado. Lúcia de Lima Cavalheiro, estudante de Psicologia da UX, bem-vinda. Carla Sassetti, mestranda em Educação aqui da UX, bem-vinda. Obrigada. Everaldo, começo a nossa conversa com você. Hoje nos propomos a fazer uma reflexão sobre moral e ética, né? Num cenário nacional com tantas notícias de corrupção, né? Com tantas coisas de impunidade, a gente vai tentar refletir como é que o cidadão se sente perante isso. Eu acho que seria interessante começarmos o programa Teorema, você contextualizar um pouco a diferença de moral e ética. Eu diria que popularmente até nem se faz distinção, né? A gente pode ver que, em geral, trata-se de ética e moral como sinônimos. Nós, evidentemente, na filosofia, fazemos uma distinção, embora nem todos os filósofos a façam, no seguinte sentido: para nós, a moral é entendida como sendo o conjunto das normas que regem o comportamento das pessoas ao se reportarem naquilo que se reporta em relação aos outros, digamos assim, e ao meio em que vivemos. E a ética é propriamente a disciplina filosófica que reflete acerca destas normas, que busca averiguar e analisar os fundamentos, os valores, os princípios que norteiam essas normas de comportamento. Essa reflexão nasceu com a filosofia na Grécia Antiga, 5, 6 séculos antes de Cristo, e até hoje é objeto da nossa investigação. No caso específico, no nosso mestrado, o nosso mestrado tem a área de concentração em ética, né? Porque a filosofia tem diferentes áreas, nós nos ocupamos disso, tratando de conceitos fundamentais que norteiam essa reflexão, responsabilidade, liberdade, pessoa, etc., e de problemas que se situam na fronteira entre a ética como disciplina filosófica e outras áreas, como a educação, o direito, a psicologia, a sociedade como tal, a saúde. Hoje há aí uma infinidade de problemas chamados problemas bioéticos, né? Problemas de bioética, isso também é objeto de investigação nosso. Então eu diria assim que ética e moral, no que elas têm de comum é estudar, refletir, pensar sobre como nós nos comportamos e como podemos estabelecer um regramento, um conjunto de elementos que nos propiciem viver melhor. A ética fundamentalmente trata disso. Como é que nós queremos viver, que projeto de futuro nós queremos para nós e para a sociedade como um todo. Obrigado, Everaldo. Carla, mestrando em Educação, qual é o papel da escola enquanto formadora do cidadão, mas nessa questão da moral e da ética? Sim, a escola tem como função social, né, garantir a aprendizagem do aluno. E daí, nesse contexto, ela prioriza o desenvolvimento de habilidades, competências, formação de conceitos, mas também para garantir, para contemplar essa questão bem própria da formação humana. Nos projetos pedagógicos, nós contemplamos muito a questão da adoção de atitudes, constituição de valores. Então, priorizamos não só o conhecimento formal, científico, mas também essa questão de respeito ao próximo, de saber ouvir o outro, de se relacionar com as pessoas próximas e não tão, às vezes, né? Mas, então, os professores destinam momentos, tempos e espaços para planejar, para pensar como que podemos contribuir
para a formação integral do ser humano, né? E esses projetos buscam engajar a família, que é um elemento assim, primordial, a família que está presente, a família que acompanha, desde sempre, simplesmente, às vezes, olhar a agenda do seu filho, de acompanhar os temas. Isso já faz parte, já demonstra, né, uma aproximação escola e família. E é um grande diferencial. Então, as escolas buscam uma aproximação e contemplam, nos seus planejamentos, projetos que vão ao encontro desses temas. Obrigado, Carla. Lúcia, você estuda psicologia. Como você acha que o ser humano, o cidadão, né, se comporta e se sente presenciando tantas notícias de corrupção, né? Como o cidadão comum fica no meio disso tudo, dessa impunidade? Então, hoje nós estamos vivendo em meio à comunicação, onde que a informação ela passa muito rápido, ela chega muito rápido às nossas casas. E se tem algo que o indivíduo sabe fazer é se adaptar em sociedade. Ele sabe muito bem fazer isso. Então, nós recebemos a informação e vamos nos adaptando. É uma condição que o sujeito adquire para que ele consiga sobreviver. Então, com essa adaptação, ele vai ter uma certa modelagem do seu comportamento. Aquilo que era errado passa a ser questionado. Será que é tão errado assim? Será que eu não devo fazer? Mas por que eu não devo fazer? E o indivíduo acaba por estar experimentando uma outra experiência. Por que eu não devo fazer? E nisso acaba tendo um conflito entre aquilo que ele era, entre aquilo que ele pode ser. Então, eu vejo assim que hoje a moral, o comportamento do indivíduo, ele está sendo muito maximizado, ele está sendo muito passando assim por uma dinâmica muito grande em que ele está se sentindo no direito de fazer. Se o outro pode fazer, por que eu não posso fazer também? Tá certo. A gente está chegando no final desse primeiro bloco. Só queria saber a tua opinião, Everaldo. Enquanto coordenador do mestrado de filosofia, essa nova configuração do ser humano, como ela disse, né? Presenciamos fatos errados, né? E às vezes acabamos, num momento de fraqueza, enfim, nos sentindo no direito também de errar. É isso? Eu achei muito interessante o que ela vinha dizendo, porque e estava pensando o seguinte: se você me perguntasse, me fizesse a seguinte pergunta, do ponto de vista ético, nós estamos melhor hoje do que no passado ou pior? Porque a impressão que nós temos é que nós pioramos, chegamos ao fundo do poço, né? Porque são escândalos em cima de escândalos, abusos, violência, etc., né? Mas eu penso particularmente, e tenho a impressão, de que nós estamos melhor. E por quê? Porque, primeiro, nós temos uma rede de comunicação global que efetua a denúncia, que revela para todos o que está acontecendo, né? Embora possa haver questionamentos, é inegável que a mídia tem um papel importante de delatar, de mostrar a realidade, né? Depois, acho que nós temos uma grande liberdade, né, para irmos nos configurando enquanto pessoas. Pode-se até falar que isso beira o relativismo, onde cada um faz o que quer. Existe esse risco, mas eu penso que a ética só pode ser construída se nós partirmos do princípio de que as pessoas têm a liberdade para se autoconstituírem. Não isoladamente, porque ninguém é um indivíduo isolado, ilhado. Nós somos indivíduos numa rede, né? Sociais. Numa sociedade. Então, eu constituo, enquanto indivíduo, a sociedade de algum modo também me constitui. Eu estou na sociedade, mas a sociedade está em mim. Então, temos que entender que os valores, eles não são imutáveis e vão sendo constituídos, definidos nessa rede, né? Gostaria que você falasse para nós um pouco essa questão da interiorização, né? Como é que nós podemos fazer para aprender, né, moral e ética? Eu acho que tudo começa com essa questão da interiorização, né? Sim. Dá para nós pensarmos na questão que o professor colocou, que seria a moral objetiva. Essa questão da sociedade, dessa dialética do sujeito com a sociedade. E a moral subjetiva é aquilo que
a família, que é a primeira instituição que o sujeito vai ter o contato primeiro, onde que essa família tem por obrigação estar passando toda essa questão moral, objetiva, para esse novo membro da família. Então, todos os dias são reforçados os ensinamentos, as regras, os valores, os deveres, o certo, o errado, o que pode, o que não pode, o feio, o bonito e assim por diante. A partir do momento que essas aprendizagens elas ocorrem diariamente, e o indivíduo vai internalizando isso, ele vai tomando para si como seu. A partir deste momento, por isso que é muito importante a primeira fase, a infância da criança. Por isso que a escola, a família prima muito por esse primeiro ensinamento, porque é ali que está acontecendo a internalização. A partir desse momento que ocorre, que esse sujeito tomou para si essas verdades, são deles, estão postas, e ele procura não abrir mais mão dessas suas verdades, são os seus princípios. Tendo isso interiorizado, a partir do momento que ele estiver longe de seus pais, longe de uma autoridade, longe de um professor, na hora que está acontecendo uma prova, ele não vai colar, ele não vai tentar burlar uma regra. Por quê? Porque isso é dele. Então, a interiorização, ela acontece bem lá atrás, na infância, no segmento da vida. Mas, como eu disse antes, como nós somos seres adaptativos, muitas vezes, no decorrer, a gente vai tentando se adaptar como sobrevivência. Claro. Então, pode acontecer uma mudança nessa interiorização. Isso eu queria, Everaldo, exatamente. Será que um valor interiorizado, ele é eterno? Hoje estamos suscetíveis a essas mudanças de valor? Já tivemos valores eternos, hoje já não sei. Os valores são dinâmicos, né? Mas a fala dela me faz lembrar muito um psicólogo moralista, um psicólogo que estuda psicologia moral, né? Chamado Kohlberg, que fala em 3 fases bem distintas, né? Uma fase moral pré-convencional, que ela ilustra com o caso da criança, que ainda não tem conhecimento da norma, né? Uma fase convencional em que alguém, um outro, heterônomo, lhe diz, ó, isso é certo, isso é correto, isso é errado. A isso sucede-se uma fase de contestação e depois uma fase pós-convencional, que é da internalização da norma ou do princípio. Muitos dos nossos problemas são devidos ao fato de não haver essa maturação. O indivíduo permanece lá na fase convencional, em que um outro, uma autoridade, né, tem que lhe dizer, olha, você tem que respeitar a faixa de pedestre. Tem um radarzinho lá, você tem que respeitar o limite de velocidade. Mas se não houver, o indivíduo burla. Ele tem até o conhecimento da norma, que ele determina o certo e o errado, do ponto de vista moral e legal, às vezes, né? Mas ele burla, porque não tem uma autoridade, um vigilante, alguém que diz, você tem que fazer isso. Né? Certo. E o mais difícil, talvez, de ser pai, de ser mãe, seja justamente isso, né? Indicar qual é a norma correta, né? Claro. Porque hoje nem mesmo os pais, às vezes, têm clareza do que como devem orientar os seus filhos, né? Claro, o meu filho tem um filhinho de 4 anos, ele diz, vendo algum desenho, ele aprendeu isso, porque não fui eu que lhe ensinei, ele diz, ó, o mais difícil de ser pai e ser mãe é indicar as normas. E o mais difícil de ser filho é respeitá-las. Tá certo, é verdade, é verdade. Interessante isso que o professor está colocando, porque quando houver internalização, quando isso estiver posto, e o sujeito, ele conseguir burlar, ele tem esse desafio de ele conseguir passar por cima dos seus próprios princípios. Quando ele conseguir burlar isso, vai ter a culpa, porque já está internalizado. Então, assim, ele vai conseguir fazer isso, de burlar uma situação, mas após isso, ele vai ter o sofrimento psicológico, porque ele vai se sentir culpado e ele vai ou tentar reparar aquela situação, ou ele vai passar por um certo sofrimento psicológico diante daquilo que ele fez. Claro. Carla, você acha que a escola, enquanto formadora do cidadão, para formar um cidadão que a sua moral e a sua ética continue, né, inabalável, você acha que a escola está sobrecarregada hoje em dia? Sim.
a escola vem assumindo nos últimos tempos muitas funções, né? Além do conhecimento. Devido às situações do dia a dia, devido às atenções que são dadas, voltadas e que não podem passar despercebidas. E nessas situações nós presenciamos muitas vezes as questões de limites que precisam ser trabalhadas, a questão mesmo de atuação com o grupo relacional. E isso tudo faz com que a escola, os professores, né, se sobrecarreguem, muitas vezes destinando um tempo bastante, né, ampliado para essa questão, que não seja importante, mas faça necessário. E o que percebemos muitas vezes é que questões básicas, como as expressões de gentileza, de cordialidade, estão tendo que ser ensinadas na escola também. Então, de uma certa forma, em muitas situações, não em todas, há uma terceirização da educação. E isso faz com que nós, professores, iniciemos esse processo desde as primeiras etapas. O que sentimos também é que, pelas atitudes de alunos, em algumas situações, no recreio, né, na sala de aula, precisamos não trabalhar só com a punição, mas bem com a questão da reflexão, da tomada de consciência, fazer com que o aluno perceba as causas e consequências dos seus atos, reflita, né, a fim de evitar novos e, às vezes, os mesmos acontecimentos. Então, não adianta só a escola dizer vamos estabelecer essas regras, se não tiver esse processo de reflexão, de construção coletiva, de participação, em que eles percebam, né, as consequências das atitudes e que geram, né, outras situações a partir de uma simples, às vezes. Até porque, né, Carla, esse ensinamento da moral e da ética, muitas vezes é um ensinamento silencioso, que a criança, observando em silêncio em casa, vai entender. Pelo exemplo, né? Exato. Pelo exemplo que a criança observa muito e repete. Não adianta a gente dizer, né, que para a criança que tem que ter todas essas questões de princípios, e a gente às vezes passa o sinal vermelho, né? Ou o próprio adulto às vezes comete, a criança observa e repete. Claro. Estamos nos encaminhando para a reta final desse segundo bloco. Everaldo, eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente em moral e ética, né? O que vocês estudam, quais são os objetivos e como anda o mestrado? O nosso mestrado em filosofia concentra-se em ética. Ele iniciou em 2010, estamos na quarta turma, temos pouco mais de 40 alunos estudando conosco, e o mestrado estrutura-se em duas chamadas linhas de pesquisa. Uma investiga os conceitos fundamentais da ética, a outra linha trata de problemas interdisciplinares de ética. Temos recebido alunos de diferentes áreas, egressos que têm curso superior em diferentes áreas, não só da filosofia. Aliás, da filosofia acho que é a minoria. Vem muito estudante do direito, muito estudante das ciências da saúde, de enfermagem, da medicina, muito estudante da administração, que trazem para abordar, do ponto de vista filosófico, problemáticas de intersecção da gestão ou da economia com a ética, lá do ambiente de trabalho do enfermeiro, do médico, né, com a ética. E funciona nas terças ou melhor, nas quartas e quintas à tarde, as aulas. Então, o estudante, para realizar o mestrado, precisa reservar um tempo diurno para frequentar as aulas e para estudo. Em geral, em 2 semestres faz-se as disciplinas e depois há uma dedicação de um tempo maior para a pesquisa e elaboração do trabalho de conclusão, que é chamado dissertação de mestrado, né, que envolve defesa pública. Somos um grupo de 8, 9 professores que se dedicam ao mestrado, que acompanham o estudo dos mestrandos e fazem também as suas pesquisas, as publicações, né? A gente está lutando por construir um ambiente acadêmico de pesquisa, especialmente nesta área. Claro. Nós temos 1 minuto. Eu queria saber, assim, ó, bem brevemente, o que fazer para nos dias de hoje a gente consiga manter a moral e a ética? Fiquem à vontade. Everaldo, pode ajudar. Eu queria uma opinião bem pessoal, mas bem sintetizada. Eu acredito muito no exemplo, né? E na tomada de atitudes positivas, né?
simplesmente na escola dar uma parada quando precisa, mesmo que a gente esteja numa situação de aprendizagem, para e conversa com o aluno, o diálogo e o exemplo. Obrigado. Lúcia. Olha, eu volto a defender a questão da base, o ensino inicial da criança. Se não tiver um consenso entre o que pode e o que não pode, e o que não pode sempre ser não pode, fica complicado. Porque os pais ensinam o que não deve ser feito, cobram regras, cobram situações, mas em determinado momento eles colocam a criança na frente da televisão, assistir Pica-Pau, onde que tem ali um belo exemplo de perversão, de situações amorais. Então, Claro. assim, ó, eu vejo assim que existe uma linha tênue muito grande entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E as pessoas não estão conseguindo viver nesta divisão. Agradeço muito a presença de vocês, Everaldo, Lúcia, Carla. Foi muito bom o programa, uma discussão muito importante. Obrigado você que nos acompanhou aqui na UX TV. O programa Teorema fica por aqui. Até a próxima.